Meus queridos, tudo bem? Nós estamos aqui de novo para compartilhar mais uma vez nesse segundo momento uma partezinha da Palavra de Deus. É um texto que eu gosto muito e que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versículos do 1 até o versículo 4. Acompanhem comigo. Essa versão que eu estou usando é a versão, a edição revista e corrigida da Grafia Simplificada de João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia aqui, em letras extra gigantes. Essa versão, ela é uma versão mais clássica e diz o seguinte: a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. No versículo 18, depois do Senhor Jesus criar, na expansão dos céus, os grandes luminares, eu vou ler a partir do versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então vamos meditar um pouquinho nesses trechos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, meus queridos, eu paro um pouquinho para pensar o seguinte. Nós vemos através da mídia, através da própria faculdade, quando as pessoas, os jovens, os nossos jovens fazem os cursos, teorias ditas científicas, e realmente houve um grande estudo científico para que se chegasse a essas conclusões, mas teorias que pregam que no princípio houve uma grande explosão, ou as coisas aconteceram por acaso, tudo aconteceu por acaso, e os seres foram evoluindo, mas quanto mais nós apreciamos as obras do Senhor Jesus, quanto mais nós apreciamos as obras de Deus, desse ser triuno maravilhoso, é impossível nós não chegarmos à conclusão de que houve sim um ser todo-poderoso, um ser magnífico que criou tudo isso, que está por trás de tudo isso, que controla tudo isso. Por mais que nós tenhamos transformado o nosso ambiente nesse desastre que está acontecendo aí por irresponsabilidade nossa, por mais que isso tenha acontecido, ainda assim nós podemos ver obras maravilhosas, coisas grandiosas. O próprio ser humano, que é uma máquina perfeita, é uma máquina sincronizada, onde tudo tem uma sequência lógica. O próprio batimento cardíaco, se nós formos prestar atenção, por que o coração bate de forma compassada? Por que mesmo quando nós dormimos, ele continua o seu trabalho incansavelmente?
O cérebro é fantástico, é uma máquina fantástica, então é impossível, eu vejo como impossível não se acreditar que existe um Deus maravilhoso, um ser grandioso, que orquestra todo esse universo e que nos criou para um propósito. O Senhor Deus, Ele não colocaria aqui na Terra, não nos colocaria aqui, se não houvesse um propósito na vida humana, um propósito para o ser humano. E o nosso propósito, a nossa missão enquanto seres humanos, é louvar, engrandecer esse Deus maravilhoso que criou esse universo, os seres vivos, os vegetais, os seres humanos, por amor, porque nos amou e projetou para nós uma vida eterna. Então nós temos uma origem, nós temos uma finalidade, nós temos um fim. Nós nascemos, nós temos um Pai Criador, nós aceitamos a esse Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, e a partir do momento em que Ele se transforma o Senhor absoluto das nossas vidas, nós temos uma missão planejada por Ele, que é viver para o louvor e honra e glória desse Deus maravilhoso que é o nosso Pai. O Gênesis, o livro de Gênesis, ele fala exatamente isso. Nós temos sim uma origem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, nós lemos o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse trecho da Bíblia sempre me encantou profundamente, sempre. Porque quando eu percebo a terra sem forma e vazia, eu me identifico prontamente com essa terra. E a terra era sem forma e vazia. Meus queridos, o ser humano, nós como seres humanos, eu como ser humano, quantas vezes eu me sinto sem forma e vazia? Quantas vezes? E há um verso desses que a gente lê por aí, que diz o seguinte: o seu vazio é exatamente do tamanho de Deus. Então esse vazio que todo ser humano traz consigo, ele tem exatamente o tamanho de Deus. Então não adianta, meus queridos, a gente tentar preencher esse vazio, ocupar esse vazio, correndo atrás de coisas. E o capitalismo, ele ensina muito isso. Preencha o seu vazio correndo atrás de coisas. As coisas jamais vão preencher o vazio que só Deus pode preencher. Esse vazio do ser humano, só Deus é capaz de ocupar, é capaz de preencher, de tornar o ser humano pleno, satisfeito. A nossa sede é sede de Deus. Daí Jesus Cristo dizer para a mulher samaritana: se você beber dessa água que eu estou te oferecendo, você jamais vai sentir sede. Venha a mim
e beba das águas que saltam para a vida eterna. Então, quando Jesus Cristo estava falando isso, ele estava explicando exatamente o que Gênesis, bem no início, nos mostra. Não adianta correr atrás de dinheiro tentando preencher esse vazio com o dinheiro. O dinheiro não preenche. Não adianta tentar preencher esse vazio com uma vida sexual louca, irresponsável. No momento em que você está gastando aquele dinheiro, pode ser prazeroso, mas é um prazer passageiro que vai exigir que você se desgaste cada dia mais para ganhar cada vez mais. E é um buraco sem fundo, sem fim, porque cada vez que você ganha mais, você experimenta um prazer mais intenso num momento cada vez, no espaço de tempo cada vez menor. Isso te deixa preso a uma roda viva. Não adianta tentar preencher esse vazio tentando se complementar no outro. Eu sempre digo que nós não nascemos metade, nós nascemos inteiros. Então, se surgir uma outra pessoa na sua vida, amém, glória a Deus, que coisa boa. Mas se não surgir, imagina o seguinte, você é inteiro. E todo ser humano, ele tem a possibilidade de ser feliz. Ele não precisa buscar no outro a felicidade. A felicidade está na relação desse ser humano com Deus. Só Deus preenche o vazio que existe no ser humano. Coisas, bens, a família, religião, nada disso preenche o vazio que só a presença de Deus é capaz de preencher. E aí, nós lemos o seguinte, relendo aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já falamos sobre isso, que existe um Deus criador, existe um Deus que criou todas as coisas não aconteceram por acaso e sem propósito. E a terra era sem forma e vazia, assim como nós. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o versículo diz assim, no seu finalzinho: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que bênção! Por mais vazios que nós possamos estar, por mais sem significado que a nossa vida possa parecer, presta bastante atenção. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem uma outra versão muito bonita também que diz o seguinte: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, meus queridos, há uma terceira pessoa da Trindade nesse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há uma terceira pessoa que paira sobre as águas. Essa pessoa é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Deus sobrenatural, um Deus que conforta, um Deus que consola, um Deus que tranquiliza, um Deus que preenche, um Deus que está presente em todos os momentos das nossas vidas. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos, meus queridos, todos os dias, diariamente, do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Não basta levantar a mão e dizer assim: olha, eu aceito. É muito importante. É muito importante que você manifeste publicamente a sua fé, que você não tenha vergonha de dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu faço uma aliança com esse Deus. Eu coloco no meu dedo uma aliança. E a partir desse momento eu fiz um pacto com o Senhor. Isso é perfeito, é lindo, é bíblico. Mas não basta apenas você dizer: eu aceito o Senhor. Você precisa, além de aceitar o Senhor Jesus, renovar essa aliança, do mesmo jeito que um casamento deve ser renovado diariamente. Do mesmo jeito que uma plantinha precisa ser regada todos os dias, tirar as ervas daninhas, limpar, colocar adubo na medida certa. Esse mesmo cuidado nós precisamos ter com a nossa vida espiritual. E dessa mesma forma nós precisamos pedir dia a dia, todos os dias, a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Algumas pessoas chamam de plenitude do Espírito Santo, outras pessoas denominam batismo no Espírito Santo. O que quer dizer isso? Ser batizado no Espírito, ter a plenitude do Espírito Santo de Deus. Quer dizer que todos os dias, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, que é extremamente sensível. Ele vive em nós, ele habita na minha vida como Deus pessoal. A partir do momento em que eu peco, em que eu me afasto desse Deus presente na minha vida, eu preciso sempre aceitar, confessar o meu pecado, em primeiro lugar, aceitar o perdão de Deus, receber o perdão de Deus, e a partir do momento em que o sangue de Jesus me purifica do meu pecado, eu preciso pedir, solicitar: Espírito Santo de Deus, vem habitar na minha vida, vem preencher todos os espaços vazios que há em mim. Seja pleno em minha vida. Então essa plenitude, ela tem duas conotações. Uma primeira conotação que eu poderia explicar de forma bem didática seria a seguinte: eu pego um copo, aqui está a água, então vamos fazer de conta que o Espírito Santo seja a água. Ele não é água, ele não é energia, ele é uma pessoa. Mas vamos fazer de conta que seja essa água. Então eu pego essa água, o copo, vamos fazer de conta que sou eu. Eu sou o copo, eu sou o recipiente. Então eu vou colocando a água, coloco a água, chega num ponto em que essa água transborda e derrama. Então a plenitude do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, seria mais ou menos isso. Uma outra forma de entender: se eu peço a essa pessoa para habitar na minha vida, se eu convido o Senhor Jesus Cristo a ser o meu Senhor, o meu Salvador, e se eu sou filho de Deus, filha de Deus, então isso quer dizer que essa trindade, esse Deus triuno, ele domina sobre a minha vida. Então, a partir do momento em que eu peço em oração: Deus, me concede em nome de Jesus a plenitude
plenitude do Espírito Santo, que precisa ser diária, porque essa aliança ela é renovada. Não quer dizer que eu vá tirar a aliança e colocar a aliança todo dia, não. Ela está ali. Mas o meu pacto, o meu compromisso precisa ser renovado diariamente. Daí a necessidade de eu pedir a plenitude do Espírito Santo diariamente em minha vida. Porque essas águas do Espírito Santo, elas precisam ser renovadas, ser purificadas. Toda água parada fica doente. O Mar Morto, pelo fato de não dividir as águas, ele tem uma quantidade de sal que impede qualquer vida, qualquer possibilidade de vida em suas águas. Então, a plenitude do Espírito Santo quer dizer exatamente isso. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é Deus Pai, o Deus triuno, essas três pessoas em uma, dominando a minha vida. Então, a partir do momento que eu vivo uma vida de plenitude no Espírito Santo, não sou eu mais quem fala, não é Ana Machado quem fala. É Deus falando através de mim. Então eu recebo do Senhor Jesus, eu recebo de Deus Pai, de Deus Espírito Santo, todo o poder necessário, toda a purificação necessária, toda a santificação necessária para viver uma vida de plenitude em Cristo Jesus. Então, às vezes, a gente ouve até como forma de piada, em forma de desdém, como eu li ontem, por exemplo. Não há mulher santa. Não há homem santo. Qualquer pessoa pode ter a sua máscara tirada e mostrar que era uma farsa. Eu quero dizer o seguinte, meus queridos, nós, na carne, realmente não temos condição nenhuma de viver uma vida santa, de viver uma vida pura. Nenhuma. Porque nós vivemos na carne, nós nascemos em pecado, vivemos em pecado. Daí, e principalmente por causa disso, nós precisamos ter uma vida de estudo da Palavra de Deus diariamente, confessarmos os nossos pecados diariamente e pedir a Deus que Ele nos dê uma vida sobrenatural. Então esse poder não vem de nós, vem de Deus. Mas nós precisamos, primeiro, ter uma aliança com Deus. Segundo, convidar o Senhor Jesus para viver em nossas vidas e ser o nosso Salvador. E terceiro, depender exclusivamente dEle. Dizer, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho condição. Me dê a condição necessária para eu viver uma vida na Tua presença. Então é isso, meu querido. Vamos concluir? E disse Deus, olha só que lindo, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Pulando de novo para os versículos 17 e 18, nós vemos assim, que Deus fez os luminares e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Então, isso quer dizer exatamente o seguinte: a minha vida está em trevas. A partir do momento que Adão pecou, que Eva pecou, que eles foram expulsos do jardim do Éden, nós, como filhos de Adão, nós nascemos em pecado. Então, quando alguém disser assim, e o recém-nascido já nasce em pecado,
de fato, não é que ele tenha pecado, ele, o pobrezinho recém-nascido, tenha cometido algum pecado. Mas pelo fato de descender de Adão, de ser filho de Adão, ele já nasce em pecado. Então a nossa carne, a tendência da nossa carne é má continuamente. Se a gente for pensar, é uma coisa totalmente sobrenatural. Amar para as pessoas que não têm essa comunhão com Deus é até uma loucura, uma coisa fora do comum. Como que eu vou amar meu inimigo? Nós nascemos em pecado. Mas a partir do momento que nós convidamos, abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus e dizemos assim: Senhor Jesus, vem morar na minha vida. A partir desse momento que ele é convidado, porque Deus ele não vai goela abaixo. Existem pessoas querendo fazer o trabalho do Espírito Santo, que é convencer o pecador de seu pecado e da necessidade de um Salvador. Esse trabalho não é nosso. O trabalho de discurso moralista não é nosso e faz um efeito contrário. Quanto mais você tenta moralizar uma situação a partir de um contexto externo, a partir da sua própria fala, você só ganha uma coisa: fazer com que essa pessoa que está escutando esse discurso se afaste cada vez mais de Deus. Então, o trabalho de convencer é do Espírito Santo. O trabalho de salvar é do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração e convidar. Esse desejo tem que partir de nós, por causa do livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós podemos dizer para o Senhor Jesus: venha morar na minha vida, ou eu não te aceito, Senhor. Eu prefiro viver a minha vida sozinha. Então, a partir do momento que nós convidamos o Senhor Jesus para morar em nosso coração, a Trindade maravilhosa, Deus maravilhoso, ele diz, como falou em Gênesis: haja luz. E as nossas trevas, elas são dissipadas, elas desaparecem, porque a luz do Senhor é sobrenatural em nossas vidas. E aí todo o ódio, todo o ressentimento, todo o desejo de vingança, todo pensamento maligno, tudo aquilo que de ruim habitava no nosso coração, no meu coração, ele vai passando por um processo de limpeza, de purificação. Eu vou confessando os meus pecados, o Senhor vai perdoando esses pecados, vai me lavando, me purificando, e aquela velha natureza vai sendo transformada, convertida por uma nova natureza. E o meu caráter passa a ser o caráter de Deus. Então aquela velha pessoa morre para o pecado, para o mal. Ele deixa de servir ao inimigo de Deus e passa a servir ao próprio Deus. E por amor, por companhia, por relacionamento íntimo com Deus, ele vai passando a todos os dias se parecer mais com Deus. Esse processo é o processo da santificação. Santificação, andar com Deus e ficar cada dia mais parecido com Deus. Isso não vem de nós, não é uma coisa que não é fruto da força de vontade. Não é Ana Machado que vai dizer assim: a partir de hoje eu vou ter uma vida santa, pura. Não, eu posso até fazer esse compromisso. Mas para que isso ocorra na minha vida, eu preciso andar com Deus, porque é dele que vem esse poder.
Então, meus queridos, que o nosso estudo de hoje sirva para que você pare e tome uma decisão e diga assim: olha, a partir de hoje eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou reservar um tempo no meu dia para conversar com Deus, e eu quero sim viver ao lado do Senhor como amiga de Deus, como filha de Deus. Eu quero e eu decido aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que Ele entre na minha vida e, como foi falado lá no princípio, na origem de todos os tempos, em Gênesis, que Ele vire para mim e diga: haja luz. Eu quero que minha vida, a partir de hoje, resplandeça a luz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Senhor da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus, eu te louvo. Eu te louvo porque eu sei que muitos amigos, muitas amigas estão me assistindo e a partir dessa palavra vão pensar e vão se decidir ao lado do Senhor. Salva muitas vidas. Visita cada pessoa, cada amigo que esteja ouvindo a minha voz nesse momento. Salva, liberta, cura, transforma. Dá uma nova vida, Senhor, e ser a esperança dessas pessoas. No nome santo do Senhor Jesus, eu peço perdão pelos nossos pecados e oro em nome de Jesus. Amém. Para cada amigo do Facebook, cada amiga do Facebook que me escutou com tanta paciência, eu peço e espero que a glória do Senhor visite a sua casa, visite a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.